Eu peguei uma lista que foi criada no finalzinho do ano passado pelo Rotten Tomatoes. Então já é bom deixar isso claro, porque eram, obviamente, né, só filmes americanos e tinha alguns filmes que eu sentia falta, né? Era só aqueles grandes filmes mesmo. Então eu troquei, atualizei aqui os nomezinhos do lado, né? Coloquei não obrigado, coloquei será que eu quero ver, coloquei não ligo, coloquei levemente intrigado, coloquei tesão no teto, ou seja, é um filme que eu quero muito ver, e o podia estrear agora, que aqui eu vou colocar só um filme, tá? Não sei ainda qual vai ser esse filme, mas eu vou até colocar esse aqui, ó. Um filme. Eu tô copiando isso um pouco do Felipe Leão, de certa forma, para limitar. Vou botar aqui só 5 filmes também, pra gente ter um limite, né? E aqui no Levemente Intrigado pode 10. Não, aqui eu vou deixar livre, porque, cara, podem ter mais de 10 filmes aqui e o Levemente Intrigado, ele tá dentro de um filme que eu tô, pelo menos, curioso pra ver, né? E aí, a lista, ela ia até, se você for acompanhando aqui pelo meu mouse, ela ia só até aqui em Duna. E aí eu adicionei outros filmes que eu estava sentindo falta, incluindo, tá aqui, ó, incluindo alguns filmes brasileiros. Porque, obviamente, a lista do Rotten Tomatoes não tinha filmes brasileiros. E não tinha a menor chance de eu fazer essa lista sem filmes brasileiros. É natural, com todo respeito. É, e aí, vamos começar a fazer a nossa tier list, né? Começar aqui por Greenland 2. Alguns eu vou ter que pesquisar o nome em português, tá? Sendo muito sincero. Porque eu não sei. Vocês vão acompanhar aqui ao vivaço isso. Que é o Destruição Final 2, que é com o Gerard Butler e a Morena Baccarin. E eu não vi um, então ele já é o primeiro que vai pro não obrigado com alguma tranquilidade, tá? Templo dos Ossos, Extermínio, Templo dos Ossos, né? Continuação aí da franquia Extermínio, dessa vez dirigido pela Nia da Costa. Eu tô levemente intrigado. Só que eu ainda não assisti o do ano passado. Ele tá na HBO Max, eu não assisti, acabei deixando passar. Eu acho que eu vou tentar assistir o do ano passado para correr um pouco para ver esse. Mas eu vi muita gente falando coisas interessantes sobre como o filme usa música, então não vou mentir que eu fiquei levemente intrigado. Mercy, que é Justiça Artificial, um filme com o Chris Pratt de ficção científica. E assim, não ligo nem um pouco, tá? Não ligo nem um pouco. Com todo respeito ao Chris Pratt, mas cara, tem uma carinha de filme genérico gigantesca, assim, sabe? Gigantesca mesmo. É... Tava testando se não deu nenhum problema na live. Aqui temos Dinheiro Suspeito, que é o filme que eu falei do Matt Damon e do Ben Affleck. Eu acho que é o único filme de streaming, tá, que eles colocam. Nem sei por que eles colocaram, sendo muito sincero. Porque não parece ter outros filmes de streaming nessa lista do Rotten. E aqui é um filme que foi colocado pelo próprio Rotten. Eu não sei se tanta gente assim tá na expectativa de ver esse filme da Netflix. Com o Matt Damon e com o Ben Affleck. Eu tô levemente intrigado. Vou assistir. É um filme que eu vou assistir. Mas também não tô nessa pilha toda pra ver. Socorro, que é do Sam Raimi. Ele já. Eu vou ter que diminuir aqui o zoom. Tá com um zoom grandão, né? Tive que diminuir aqui o zoom, porque senão eu não consigo arrastar os filmes. E Socorro está aqui no Tesão no Teto. Porra, Sam Raimi com a Rachel McAdams. Eu sei que tem uma vibe, tipo, parece o filme que a gente já viu em outros momentos. Mas, cara, é um trailerzão. É o Sam Raimi dirigindo terror. Então, cara, não existe a possibilidade de eu não colocar. Pode ser que eu coloque outros filmes aqui e ele caia, tá? Já que eu coloquei esse limite de 5 filmes que talvez eu me arrependa em algum momento. Mas com certeza Socorro já abre aqui. Aí o próximo filme é esse Gold, mas que não é esse Gold aqui. É esse Gold
aqui, que se chama Um Cabra Bom de Bola. E aí eu não sei quem que é de quem é a produção desse filme, vou ser muito sincero. Eu tô tentando achar porque eu fiquei curioso de qual que é o estúdio. É da Columbia, é da Sony Pictures Animation. Ok. Mas, cara, sendo muito sincero, não ligo para Um Cabra Bom de Bola. Morro dos Ventos Uivantes não é um filme que eu tô super animado, tá? Porque, cara, eu não sou tão fã da diretora. Talvez as pessoas vão querer me cancelar. Não sou, sabe? Eu acho que ela tem certa criatividade, a Emerald Fennell, mas, cara, tem muita criatividade, ela pega as coisas pra ela, isso é indiscutível, sabe? Mas eu tô tentando lembrar o nome do primeiro filme dela que eu esqueci, que é o Bela Vingança. Eu não sou o maior fã de Bela Vingança e também não sou o maior fã de Saltburn. Porém, o Morro dos Ventos Uivantes, com essa parada, tem a questão racial, tem uma questão do erotismo que já tá evidente, escancarado no trailer, que me deixou levemente intrigado, sabe? Eu não tenho como fingir isso. E eu acho que eu vou tentar ver. Aqui em Ship Detectives. Não, vocês não ouviram falar desse filme. Eu só ouvi falar desse filme por conta dessa lista. E, cara, eu tô completamente fascinado. É um filme de computação gráfica com roteiro do Craig Mazin, dirigido pelo Kyle Balda, e que tem o Hugh Jackman, a Emma Thompson, tem o Bryan Cranston, tem um elenco muito interessante. E ele conta a história de um pastor que lê livros de mistério para suas ovelhas. E aí, em dado momento, esse pastor é assassinado e as ovelhas, todas em computação gráfica, decidem que elas que vão investigar e resolver o crime. E, cara, o trailer é absurdamente divertido. Eu ri no trailer. E aí, cara, eu não fazia a menor ideia de que filme é esse. E eu vou colocar ele atrás de Socorro, tá? Vou colocar ele em tesão no teto. Ele provavelmente vai cair depois. Mas eu preciso, pelo menos como menção, colocar ele aqui. Porque, cara, eu fiquei muito de cara com esse filme. Pânico 7. Eu tô muito perto de botar no Não Ligo, tá? Mas o Thiago provavelmente ficaria com raiva de mim. Eu vou colocar no Levemente Intrigado porque tudo tá gritando pra mim que vai ser um filme genérico. Tudo que saiu desse filme grita pra mim que é um filme genérico. O pôster que saiu hoje grita pra mim que é um filme genérico. Mas, cara, eu tô levemente intrigado pra entender o que eles vão fazer pós saída do elenco, né? Pós essa troca, pra onde que a franquia vai fazer sentido, não vai. Então, eu tô levemente intrigado, não tem jeito, né? The Bride, levemente intrigado também. Não é tesão no teto, mas estou levemente intrigado com essa versão de A Noiva de Frankenstein, que tem a Jessie Buckley, né, favorita ao Oscar, e o Christian Bale, da Maggie Gyllenhaal. Então, assim, definitivamente estou curioso com esse filme. Hoppers, se eu não estou enganado, é o cara de um focinho de outro, exatamente, que é o novo filme da Pixar. Assim, a Pixar tá bem decepcionante, né, gente? Vamos ser sinceros. Não tem lançado alguma coisa que me impactasse de verdade, sabe? Eu gosto de Hélio, por exemplo, mas também não gosto tanto assim, sabe? Tem uma diferença para outros filmes da Pixar. E aí, por hora, eu vou colocar em Não Ligo, tá? Eu vou colocar em Não Ligo. Acho que eu vou ver no cinema, mas eu vou até trocar aqui, tá? Vou ser sincero, o Justiça Artificial vem para o Será. Porque aqui não ligo, porém devo ver no cinema. Beleza?
Porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que existe algum sentido. E eu provavelmente vou ver Hoppers no cinema, apesar de ser um filme que eu não tô com expectativa. Talvez eu precisasse de um meio termo aqui, né? Sem esse meio termo vai ser o Não Ligo, que é aquele filme que eu não tenho grandes expectativas, mas eu vou ver no cinema. E aí o Cabra Bom de Bola talvez seja esse filme também, mas o Justiça Artificial não será. A chance de eu assistir Justiça Artificial no cinema é muito pequena. E aí aqui qual que é a diferença entre essas duas categorias pra mim? O Será é um filme que eu fico na dúvida, provavelmente eu não vou ver no cinema, mas quando chegar no streaming, talvez eu assista. Já o Não Obrigado, eu acho que nem no streaming eu vou ver. Então, acho que é isso por hora. Esse aqui, pô, foda que aí às vezes eu tenho que dar zoom pra ver o pôster e aí depois eu tenho que tirar o zoom. Não lembro todos de cabeça, só pela imagem pequenininha. É o Reminders of Him, um drama romântico que é baseado na Colin Hoover. O que eu nunca li nada da Colin Hoover, mas o que eu vi das adaptações não me interessa tanto assim. Então eu acho que ele vai pro Será. Mas é aquele que vai pro Será não porque eu acho que vai ser um filme ruim, tá? Vou até colocar ele no Não Ligo. Ele merece pelo menos ir pro Não Ligo. Só por isso, porque eu acho que pode ser um filme interessante, mas não é um filme que me chama atenção por gênero, por estilo e etc. Esse filme aqui, cara, eu até pesquisei sobre esse filme, mas já esqueci, que é o Breadwinner. Cara, eu não faço a menor ideia de por que o Rotten Tomatoes colocou esse filme aqui. Não obrigado com alguma tranquilidade. Hail Mary é curioso, tá? Tá aqui, ó, o Devoradores de Estrelas, em português, Project Hail Mary. Ele é dirigido pelo Phil Lord e pelo Chris Miller. Então é um filme que ele me deixa dividido de alguma forma, tá? Porque ele é dirigido pelo Phil Lord e pelo Chris Miller, que são os diretores de Homem-Aranha, no Aranha-Verso, diretores que eu gosto. Porém, eu tenho minhas dúvidas sobre eles no live action. É completamente diferente de dirigir animação. E aí não é um livro que eu li, mas ele é baseado num livro do Andy Weir. E eu já li 2 livros do Andy Weir. Eu até devo ter eles ali na prateleira. Deixa eu ver se eu tenho eles na prateleira. Estão ali, ó. Que é o Perdido em Marte. Deixa eu ver se... A prateleira tá pro outro lado, não tá aparecendo na câmera. Deixa eu virar aqui. Tá ali na prateleira. O Perdido em Marte e o Artemis. E ambos são livros que eu gosto, tá? O livro do Perdido em Marte é muito bom. O filme também é bom. E gerou a melhor piada do Judd Apatow no Globo de Ouro, inclusive. E o Artemis é um pouco... Não é tão bom quanto, mas também é um bom livro. Eu nunca li o Devoradores de Estrelas. Mas eu tenho uma curiosidade mínima, assim, sabe? Porém, ao mesmo tempo, eu tenho essa curiosidade por conta do autor e por conta dos diretores. Mas, cara, tudo que eu vi do trailer e do pôster também grita que é o filme mais genérico do planeta Terra. Então, eu tava pensando em colocar no Será, mas eu vou colocar no Não Ligo porque não é o suficiente para eu estar intrigado, sabe? Eu tô dividido, mas eu talvez veja no cinema. Mario Bros Galaxy, filme de animação, levemente intrigado. Quero ver para onde que eles vão com a franquia de animação do Mario. Gosto do primeiro filme, acho o primeiro filme bem legal e quero ver esse. Não sei se intrigado é a palavra aqui, mas quero ver esse, mas não o suficiente para estar com o tesão no teto, né? Casamento Sangrento 2, gosto também do primeiro, estou levemente intrigado para ver o segundo. Michael, mais um filme para ficar dividido, tá? Porque assim, tem a parada de será que vai ter parte 1, será que vai ter parte 2, que é boato, mas depois não é boato, é confirmação, não é confirmação. E aí, de fato, se ele não for 2 filmes, teremos um compilado de coisas do Michael, porque tem muita história e com certeza vai ser uma biografia bizarra.
Também tem o fato do produtor e do roteirista serem de Bohemian Rhapsody, que me assusta muito, mas ao mesmo tempo o diretor é o Antoine Fuqua, que é um bom diretor, inclusive em projetos que não são deles. É um bom diretor comercial, né? Um bom diretor para entrar nesses projetos assim e colocar um pouquinho dele que seja. Então tem essa divisão, sabe? Tem um diretor que me chama atenção, tem um roteirista e produtor que trouxeram a pior cinebiografia musical dos últimos tempos e que gerou repercussões, então eu temo que Michael seja próximo disso, né? Essa grande homenagem, chapa branca, mas corrida, sabe? Mal editada, que não aproveita as músicas, enfim. Mas eu tô levemente intrigado. É um filme que me divide, assim como o Devorador de Estrela, mas aqui eu tô um pouco mais intrigado. Diabo Veste Prada, com certeza eu tô intrigado. Não é tesão, mas quero ver o segundo filme. Gosto do primeiro, é um bom filme, um filme legal. E aí o segundo é com certeza filme baseado totalmente na nostalgia, né? Nesse esquema de trazer de volta as coisas que já fizeram sucesso. Mas é isso, tipo assim, o mercado vai fazer isso, o capitalismo vai fazer isso o tempo todo. Eu acho que eu não tenho tesão nesse tipo de filme, né? O tesão vai para esses projetos mais, não necessariamente autorais, porque o The Ship Detectives, por exemplo, é baseado num livro, né? Mas vai para um projeto original do Sam Raimi, tá mais ali. Mas ainda assim, cara, o mercado impõe isso e tem alguns que eu estou curioso para ver o que vai acontecer. Não necessariamente todos, mas esse eu tô curioso para ver o que vai acontecer. Mortal Kombat. Será? Não gosto do primeiro filme. O segundo parece que tá indo para um caminho mais interessante. Tem o Carl Urban. Mas, cara, sei lá. Não me desce não, tá? Sendo sincero, não me desce. Qual é o próximo? Mandalorian e Grogu. Mentira, tô levemente intrigado. Eu gosto da série, mas eu larguei a série. Então eu não vi a série toda. Chegou um momento que eu dei uma cagada pra série total. Mas, cara, eu gosto dos personagens. Acho que pode ser interessante, apesar de também ser um desses filmes que grita que vai ser genérico, tá? Masters of Universe, He-Man. Cara, será? Será? Pô, cara, será? Será, né? Não tem muito o que comentar sobre esse. Esse outro é o do. É o do Spielberg, né? Que eu esqueci o nome. Dia D. Em português é Dia D. Em inglês aparentemente é Disclosure Day ou The Dish. E vai estrear no dia 15 de maio de 2026. Cara, bicho, é Spielberg dirigindo o filme de ET. É tesão no teto pra caralho. E tem um outro detalhe. Tem o Josh O'Connell. Se você me viu aqui falar no Melhores do Ano, por exemplo, eu falei que eu assistiria qualquer coisa do Josh O'Connell. E Dia D está entre esses filmes. Todo Mundo em Pânico 6. Levemente intrigado. Porque eu quero ver o que eles vão fazer com a franquia, sabe? A gente, como eu já falei aqui nessa live, inclusive, a gente teve um boom dos filmes paródia em dado momento e depois esse boom morreu. E aí o Corra com a Polícia veio aí e teve que fazer um caminho um pouco mais seguro. Ele não é tão solto quanto era o Corra com a Polícia vem aí dos anos 80, 90. E aí eu tô curioso para ver o que Todo Mundo em Pânico vai fazer aqui, mas eu acho que ao mesmo tempo eu vou rir, então tô interessado. Toy Story 6. Não ligo. Ou é 5? Toy Story 5, perdão. Não ligo, porém devo ver no cinema. E espero me surpreender, tá? Posso me surpreender, tomara que eu me surpreenda, mas no momento não ligo. Supergirl. Levemente intrigado. Gosto do que fizeram no trailer. Gosto do Crypto como coadjuvante. Gosto da escolha de elenco. Tô curioso para ver esse filme, sim. Não o suficiente para botar o tesão,
mas estou curioso para ver esse filme sim. Minions 3. Não, obrigado. Cara, eu não vi o 2. Não é uma franquia que me pega e provavelmente não vou ver. Moana. Será? Cara, não é o não obrigado, sabe? E é um filme que com certeza eu não vou ver no cinema. Provavelmente quando chegar no streaming eu vou ver. Mas, cara, ai, o trailer grita, tipo assim, pra que vocês estão fazendo esse filme? Eu não gosto de defender a inexistência dos live actions por conta disso, porque é uma parada de indústria, sabe? Isso é só uma desculpa do produtor, sabe? Tipo assim, o filme ele vai existir, ponto final. E porque não precisaria existir. Não precisaria existir nem a animação, se for parar pra pensar por esse verbo de precisar existir, a animação também não precisaria existir. Então, assim, mas é um grande será, né? É a Odisseia, né, aqui. Mentira, pô, pelo amor de Deus. Tô com tesão no teto. Tesão no teto. Mas é o menor tesão no teto, tá? Sim, as ovelhas detetives estão na frente de Christopher Nolan. Mas existe sim certa tesão no teto, né? O nome do site é Odisseia. Mas não só por isso. Eu tô dividido entre colocar em tesão no teto. É por isso que eu botei aqui no final, porque se outro filme tiver outros 2 filmes pra entrar aqui, ele vai cair. Pelo menos pro levemente intrigado. Porque é muito mais o como eu estou. Eu tô curioso para entender o que o Christopher Nolan vai fazer em relação aos deuses, como que ele vai querer contar essa história, que é uma história complexa. Mas, ao mesmo tempo, o trailer é aquele cinza do Nolan que me dá um pouco de raiva, sabe? Mas eu gosto de Oppenheimer. Eu gosto de outros filmes do Nolan. Eu não odeio o Nolan, sabe? Como alguns cinéfilos odeiam. Então, vou colocar assim no tensão no teto, por que não? Spider-Man. Cara, eu tô quase no não ligo, tá? Mas Spider-Man é meu personagem favorito. E por mais que eu já tenha ficado irritado com algumas coisas, eu gosto, por exemplo, do terceiro filme. Assistir ele no cinema com a galera foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi no cinema. Mas quando eu fui rever o filme em casa, ele já caiu bastante no meu conceito, sabe? Mas pelo menos o diretor vai ser outro, então vamos torcer para que o filme tenha um outro gás, tenha uma outra energia, deixe, né, faça uma transição para essa segunda trilogia, ou que talvez não vai ser trilogia. E aí eu tô levemente intrigado para ver o que vai acontecer. Patrulha Canina, com todo respeito, não obrigado, tá? E não porque eu odeio Patrulha Canina. Eu nunca assisti nada de Patrulha Canina. Não é o desenho da minha época. Então, assim, provavelmente não é um filme que eu vou ver, não é um filme que me interessa, mas, cara, vai ser um filme infantil que com certeza vai fazer sucesso. Tread, que é um filme do. Eu até já pesquisei isso aqui, ó. Tread, 2026. Que é um filme que é da franquia. Da franquia Sobrenatural. E aí me pega, porque eu gosto do diretor, o diretor de Cavaleiro da Lua. Também vai ter a Mandy Moore no elenco. Eu gosto muito da Mandy Moore por causa de This Is Us. Mas com todo respeito, não ligo. Porque toda a franquia Sobrenatural eu vi só 1 ou 2 filmes. Não é uma franquia que eu sou completamente fissurado e que eu saí caçando e vi todas as coisas. Então seria muito injusto eu dizer que eu tô aguardando pra caralho esse filme, sabe? Tá quase dando 2 horas de live, eu vou dar uma acelerada, pelo amor de Deus, já tô ficando até com sono. Não por conta da live, tá? É sono de sono mesmo. Aí aqui tem Clayface. Que, cara, eu quero ver o que eles vão fazer com essa porra. Porque, cara, eu assisto a série da Harley Quinn e o Clayface é um personagem muito legal, sabe? Porque ele usa o poder dele como ator e aí ele se disfarça. É um personagem fascinante. Mas eu tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer com isso dentro do universo da DC que o James Gunn tá criando. Ele fez um esforço pra conectar Peacemaker, então não tem porquê
não acreditar que ele vai fazer um filme completamente standalone, um filme completamente isolado. Ele vai ter alguma conexão com o resto desses filmes. E aí o Clayface é o personagem do Batman, que a gente não teve o Batman. Eu tô muito curioso com tudo que cerca esse filme. O personagem em si, ele é fascinante. Ele é um vilão D. Então, tipo assim, o filme tanto pode ir pra um lugar desagradável e bizonho, de genérico, mas ele pode aproveitar muito o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia, que também era um herói C, pouquíssimo comentado, pouquíssimos quadrinhos comentados dos Guardiões, e jogou toda a criatividade ali e saiu uma parada massa. Então eu tô intrigado, eu tô levemente intrigado. Digger é tesão no teto, tá? E contra tudo e contra todos é tesão no teto. Porque ele é o novo filme. Eu vou pesquisar aqui pra mostrar. Já tem trailer, tá? De Digger, que é o filme. Em português. Não, não é esse filme. Não é esse filme. É esse filme. Que é do Alejandro González Iñárritu, que é um dos diretores mais soberbos que eu já vi na minha vida, tá? Um dos diretores que mais se acham no planeta Terra. E eu tendo a não gostar do Iñárritu por conta disso. Mas eu gosto muito de alguns filmes do Iñárritu. Eu gosto muito de O Regresso. Eu gosto muito de O Regresso. Eu gosto muito de O Regresso. Não, zoeira. Eu não tô lembrando no momento quais são os outros filmes do Alejandro González Iñárritu. Mas eu gosto muito de O Regresso. Eu gosto de Birdman. Eu gosto de Beautiful. Babel eu gosto menos. Mas, pô, o filme dele do ano passado, que saiu na Netflix, que é o Bardo. Do ano passado não, 2024. É um porre. É um filme pavoroso de ruim. Um filme petulante. Só que, pô, Digger já parte do princípio que está sendo vendido como uma comédia. Então, se ele for para um lado absurdo, igual ele tenta ir em Bardo em alguns momentos, só o fato dele já estar se vendendo como uma comédia já me agrada muito mais, sabe? Já me prende muito mais. Tá tendo publicidade aqui, não tem jeito, tá? Tô divulgando algumas coisas aqui para vocês sem querer. Porque o próprio Tier Maker, ele me pediu para bloquear os anúncios, mas na verdade os anúncios estão bloqueados, né? E não tá dando certo, mas enfim. Mas ele já está sendo vendido como uma comédia, e eu acho que isso é um primeiro ponto muito interessante. E tem o Tom Cruise. Então, assim, eu tô muito, muito interessado em ver Digger. Eu espero que eu não caia na armadilha de Alejandro González Iñárritu. E eu acho que vai dar bom, tá? Eu tô interessado no que eu vi aqui. Aí agora nós vamos para a lenda de Aang. Vai ter a lenda de Aang. Eu nem tava lembrando disso. Olha que eu olhei aqui a lista antes. Aparentemente vai ter, né? Eu vou dar uma pesquisada em quem que é o diretor antes de falar qualquer coisa, com todo respeito, galera. Eu não sei todos os filmes do mundo, não. A Lenda de Aang, filme de 2026. Lá. Ele foi cancelado nos cinemas e será lançado diretamente no Paramount Plus. Mas ele vai ser um filme de animação. É um filme de animação dirigido pela Lauren Montgomery. Então, assim, o fato de ser uma animação, um filme animado, já me interessa um pouco mais. Porque o live action de A Lenda de Aang, tanto do Shyamalan quanto a série da Netflix, é bem será pra mim, tá? Mas não é o suficiente pra ficar levemente intrigado, não. Só que aqui eu não vou ver no cinema, né? Porque ele não vai estrear no cinema. Então é isso. Street Fighter, levemente intrigado. Ao contrário de Mortal Kombat, estou levemente intrigado. O elenco é curiosíssimo. Parece que vai pra uma parada de absurdo que me interessa muito, muito mesmo. E aí, cara, se for pra esse lado do absurdo, eu acho que vai ser um bagulho de ação muito interessante.
Então eu tô levemente intrigado para ver o que eles vão fazer. The Cat in the Hat é uma animação baseada no livro do Dr. Seuss. Já teve uma versão live action com o... esqueci o nome dele. Que é bizarra, tá? Eu lembro que eu vi no cinema, na época eu gostei, depois é bizarra. Mas é fofinho e tal, eu não ligo. Acho que eu vou acabar vendo no cinema, mas não é um filme que eu tô com tanta expectativa assim, não. Qual que é este santo filme que está aqui? Ah, The Hunger Games. Cara, eu não sou tão fissurado em The Hunger Games. Então eu vou jogar no não ligo para o desespero dos Hunger Gamers. Violent Night 2, que é o filme que o maluco do Stranger Things lá, esqueci o nome dele, e já tô cansado. Ele faz Papai Noel, é um grande será. Eu não desgosto do primeiro filme, tá? Acho o primeiro filme legal. Mas, sei lá, não tô nesse pique não. Avengers. Não é tesão no teto, galera. Com todo respeito, não tem como ser tesão no teto. Depois de tudo que a Marvel vem fazendo. Mas também eu não consigo colocar no não ligo. Porque eu tô intrigado. Eu quero ver o que eles vão fazer. Os irmãos russos não são bons diretores. Mas eles fazendo filme evento na Marvel funcionou. Então assim, eu acho que vai ser uma grande repetição de fórmula. Temos de novo parte 1 e parte 2. O primeiro vai ser focado no vilão. Então é uma fórmula do que eles já fizeram em Guerra Infinita com o Thanos. Só que voltado pro Doutor Destino. Eu acho que eles vão repetir fórmulas. Mas eu vou ver. E eu tô curioso pra ver pra onde que esse filme vai. O que esse filme vai fazer. Então eu tenho que ser honesto e colocar no levemente intrigado. Não é o suficiente pra ir pra categoria acima. Mas também não é o suficiente pra estar em não ligo. Duna 3. Eu não sou o maior fã de Duna, do que o Denis Villeneuve faz em Duna, apesar de gostar muito do que o Denis Villeneuve faz em outros filmes. Mas pelo que eu entendi, esse filme ele tende a ser um pouco mais livre. Ele também tem o Robert Pattinson, eu acho que é uma grande adição de elenco. Então eu vou colocar no levemente intrigado, tá? Não vou quebrar com isso não. Werewolf é o novo filme do Robert Eggers, né? Ele fez o Nosferatu, o último filme dele, e agora ele vai sair do Nosferatu para explorar a lenda do lobisomem. E cara, Nosferatu não é o meu favorito do Robert Eggers, mas tem ali alguma coisa que me interessa e que segue me interessando para lobisomem. Focker in the Law é o novo filme da franquia Matt the Fockers, que aqui no Brasil é o Entrando numa Fria, que é com Robert De Niro. E aí, eu acho que não vai ser legal, mas eu gosto do Ben Stiller, eu gosto do Robert De Niro, e eu tendo a assistir tudo do Robert De Niro, porque eu gosto. Mas eu vou colocar no será, tá? Eu não acho que é um filme que eu vou correr pra ver no cinema, mas é um filme que eu vou assistir no streaming com toda certeza. The Backrooms está sendo vendido como um dos filmes de terror mais assustadores dos últimos tempos. Todo ano tem o filme mais assustador dos últimos tempos. É da A24, né? Até comentei sobre ele. E ele tem a Renate Hines, que é mais uma dessas atrizes junto com o Josh O'Connell, que eu assisto qualquer coisa que fizer. E aí, esse filme vem aqui pro... Não, esse filme vem pro levemente intrigado, né? Também não vou exagerar, estou levemente intrigado, mas não é tesão no teto. Good Luck, Have Fun, Don't Die, que é o novo filme do Gore Verbinski. Pelo menos pelo trailer, me passa uma vibe caótica que me pega muito. E aí eu posso estar errado, mas eu tô bastante curioso para ver esse filme, tá? Então ele entra aqui também em levemente intrigado. The Social Reckoning. Continuação de A Rede Social, que é um dos grandes filmes do David Fincher. Mas sei lá, não me pega a ideia de fazer essa continuação. E aí ela tem um ponto negativo. Ela tem um ponto positivo, que é o roteirista, né? Eu vou pegar aqui só pra ver qual é o período que o filme vai adaptar.
que eu acho que é os vazamentos, né? Eles vão focar nos vazamentos de dados do Facebook que aconteceram há pouco tempo atrás. E aí o ponto positivo é o roteiro do Aaron Sorkin. O ponto negativo é a direção do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin como roteirista é ótimo. Como diretor, nem tanto. E aqui ele ainda vai ter uma perda pra mim. Uma perda que... Assim, não pelo substituto, tá? Mas o... Pô, me deu branco do nome do ator, Caraca, me deu total branco, cara. Total. Me deu total branco do nome do desgramado que faz o Mark Zuckerberg. O Jesse Eisenberg. Meu Deus do céu, que branco horroroso. Mas enfim. Não tanto pelo substituto, tá? Mas eu acho que o Mark Zuckerberg do Jesse Eisenberg é um grande personagem. E aí aqui a gente vai ter o Jeremy Strong, também é um grande ator, então, mas que são linhas completamente diferentes. Vamos ver o que é a ideia daqui do Aaron Sorkin, mas de novo, não gosto do Aaron Sorkin como roteirista. Como diretor, quer dizer, gosto dele como roteirista, não gosto dele como diretor, então eu vou colocar no não ligo. Devo ver no cinema, mas não ligo. Se eu fosse você 3, mais um filme de vamos trazer de volta coisas de nostalgia, né? Tem um outro que eu quase coloquei aqui na lista, que é o Deus Ainda Brasileiro, com Antônio Fagundes, mas só que o Cacá Diegues morreu no ano passado e o filme deu uma travada. Ele estava marcado para estrear esse ano, mas ele ainda está em processo de finalização, então talvez... Na verdade, ele está recolhendo dinheiro para poder ser finalizado. Ele teve um problema de orçamento e ele teve que buscar novos parceiros para finalizar o filme. Então, e a morte do Kaká atrasou isso também. Então, talvez o filme não estreie esse ano, por isso eu tirei ele daqui. Mas Se Eu Fosse Você 3, eu vou colocar no não ligo. Provavelmente vou ver no cinema, mas não ligo tanto assim. Minha Vida com Shura Stay, que é dirigido... Só para eu não falar o nome errado. Com Shura Stay. Que é dirigido pelo Diego Freitas, que é o diretor de Caramelo, que eu não odeio, mas é o diretor de outros filmes da Netflix que eu odeio. Então não acho um diretor... O diretor não me pega tanto assim. Acho que tem tudo para ser uma história genérica de cachorro. Não sou o maior fã do Nicolas Prates. Inclusive o Nicolas Prates tem um filme que é ruim com o Diego. Mas eu vou colocar no não ligo. Provavelmente vou ver no cinema porque é a história de cachorro. Porque a história do Jesse Close do Shura Stay é muito interessante. Muito legal, apesar da tragédia, né? Mas não tô tão curioso assim não. Esse aqui é 100 dias, né? Não tem pôster oficial ainda, mas é 100 dias. Que é um filme do Carlos Saldanha que conta a história do Amir Klink, velejador. E eu tô interessado nesse filme, tá? Tô levemente intrigado por ele, com toda certeza. Aqui é Bruna Surfistinha 2, mais uma continuação de um filme que foi lançado há mais de 10 anos e que vai voltar. Cara, por um momento eu fiquei levemente intrigado com o que esse filme vai fazer, mas no momento eu tô bem não ligo pra ele, tá? Nárnia, da Greta Gerwig. O fato de ser da Netflix pesa contra, mas eu tô levemente intrigado pra ver o que a Greta vai fazer. Ela já fez uma coisa muito interessante em Barbie, mas Barbie tinha espaço para essa metalinguagem. Nárnia não tem tanto, né? Nárnia tende a ser uma fantasia um pouco mais fechadinha ali. E aí eu tô curioso para ver o que a Greta vai fazer aqui. Coyote, aí aqui é que começa as disputas, tá? Eu repeti o Street Fighter, inclusive, então faltam só 5 filmes. Coyote vs Acme. Eu quase coloquei Coyote vs Acme em Tesão no Teto. Tá? Quase coloquei ele em Tesão no Teto, porque eu gosto muito dos filmes do Looney Tunes. E aí esse filme, ele quase foi
destruído, né? Ele ia ser deletado do planeta pela Warner e aí ele foi comprado por uma distribuidora pequena que vai usar a parada de salvamos o filme. E assim, e não que eu confie na palavra do Zaslav, tá? Mas será que existe um motivo para ele ter tentado tanto assim cancelar esse filme? Será que esse filme é uma bomba? Então eu tô com um pouco de medo de colocar ele do tesão no teto, mas levemente intrigado ele tem que estar. Não tem como ele não estar, pelo menos aqui, né? Até pra gente entender qual é do filme. The Drama, que é o filme com Robert Pattinson e com a Zendaya, levemente intrigado, tranquilamente. Nem sei muito sobre o filme, né? Mas tô intrigado. Animal Farm é uma animação de A Revolução dos Bichos, do Orwell, ou seja, super atual, totalmente atual, dirigida pelo Andy Serkis. Então, cara, levemente intrigado. Gosto do material. Já teve um filme, né, uma metáfora, que hoje já foi tão repetida que ela virou meio boba. Mas vai ser interessante ver isso numa animação. O Andy Serkis é um diretor interessante. They Will Kill You, produzido pelo Andy Muschietti com as Zazie Beetz. Eu quase coloquei no não ligo, porque eu acho que eu já vi isso em vários filmes. Inclusive tem uma vibe muito parecida com Casamento Sangrento. Mas eu tô levemente intrigado pra ver, até se não é parecido com Casamento Sangrento. Ficou até aqui colado, ó, pertinho de Casamento Sangrento 2. Então, vamos ver o que vai dar. E aí eu deixei por último. Não vai cair nenhum filme daqui, tá? Não vai cair um filme do tesão no teto, no fim das contas. Porque eu vou subir um filme. E aí o Velhos Bandidos estará aqui. Eu sei que ele pode ser uma comédia genérica. E eu posso me arrepender muito. Mas assim, cara, não tem como não estar animado pra ver esse filme. O elenco desse filme é um bagulho absurdo. É tipo quando fazem um filme... sabe, quando fazem um irlandês e colocam o Pacino e Robert De Niro junto. Aqui é Ari Fontoura, junto com Fernanda Montenegro, junto com Vladimir Brishita, que, cara, fazendo comédia é absurdo. Junto com Lázaro Ramos, que também fazendo comédia é absurdo. E junto com a Bruna Marquezine também. Então, pô, o elenco desse filme é o elenco dos sonhos.